que eu aprendi produzindo conteúdo e por que tu deve começar a produzir conteúdo quanto antes. Porém, tem algo que tu vai ter que abrir mão e deixar de lado, então isso pode ser um problema, assim como foi pra mim durante muito tempo, mas eu tenho certeza que se tu vencer essa barreira, se tu não considerar isso um problema e sim fazer, tu vai me agradecer depois e vai te agradecer depois também. Fechou? Então, bora lá. Desde que eu comecei a produzir conteúdo, eu tenho percebido algumas melhoras na minha rotina, no meu dia a dia. Uma delas é estar fazendo isso aqui que eu tô fazendo no meio da rua, com pessoas passando, carro, gente caminhando, e eu tô aos poucos quebrando essa barreira da vergonha, assim dizendo, né? Então uma delas, que pra mim foi a que eu mais quis ter, a que eu mais quis quebrar, talvez essa poderia ser a palavra, é isso aqui, de poder estar gravando a vida acontecendo, os carros passando, as pessoas passando, a galera me olhando e eu tô nem aí. Então isso pra mim, se eu pudesse dizer, cara, o que eu aprendi produzindo conteúdo, não só pro YouTube, mas pro Instagram e produzir conteúdo no geral, é isso. Eu poder trabalhar em mim algo que eu só iria melhorar fazendo, né? Eu acho que eu até devo ter dado um exemplo em algum outro vídeo que, cara, não tem como tu aprender a nadar lendo um livro de natação. Tu tem que estar nadando, tu tem que estar na água, no rio, no mar, no lago, onde for. Então, a produção de conteúdo me ajudou muito com isso. Agora, um ponto muito importante também, que a produção de conteúdo me ajudou, foi no meu repertório criativo. Por quê? Quando a gente começa a ocupar a cadeira, o banco, o assento de alguém que produz, nós estamos produzindo. Porque quando a gente só consome, nós, sei lá, a gente vira um obeso cerebral, digamos assim, né? A gente vira uma pessoa cheia de coisas para fazer, cheia de ideias, cheia de planos, cheio de projetos, só que a gente não externaliza isso, entendeu? Então, produzir conteúdo, estar em movimento produzindo é algo que tem me ajudado muito a aumentar o meu repertório criativo, talvez. Não sei se esse poderia ser o termo correto, mas quanto mais eu produzo, mais espaço eu libero para que novas coisas cheguem e ocupem espaço dentro do meu repertório de criatividade. Não sei se deu para pegar a visão, mas basicamente é isso. Quanto mais eu produzo, mais eu libero espaço dentro do meu repertório de criatividade para que novas coisas cheguem. Tanto que até tô com o meu... Isso aqui é algo que eu tenho aderido também desde que eu comecei a produzir conteúdo. Eu percebi que eu tenho ficado uma pessoa mais sensível a ideias, a coisas novas. Então eu ando sempre aqui com um caderno de bolso mesmo, para assim que eu tiver uma ideia, assim que eu tiver um esboço de um projeto, de alguma coisa, eu já logo anoto, porque eu sei que eu não vou esquecer depois. Porque querendo ou não, a gente acha que não, né? Mas nosso cérebro, ele tem uma capacidade de armazenamento de informações. Então, sei lá, tô com uma ideia muito quente na cabeça, passa meia hora, eu já perdi como é que eu ia começar a falar sobre aquilo. Isso me deixa completamente perplexo. Então, com isso aqui, tem ajudado muito a minha criação de conteúdo, porque eu tenho tirado isso aqui como um, sei lá, quase como um diário, talvez, porque toda ideia, toda nova ideia que eu tenho, eu anoto nisso aqui, e isso aqui fica oficializado, sem chance de se perder depois nas ideias. Então, acredito que estar em movimento produzindo já tem me tornado uma outra pessoa muito diferente desde quando eu queria começar, né? Porque durante muito tempo, entra naquilo que eu falei pra vocês antes, que eu queria muito, eu gostaria muito de estar produzindo, só que eu ficava, perfeccionismo, nossa, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. É óbvio que hoje eu ter, por exemplo, uma câmera aqui pra poder fazer os vlogs mais pequenininha e tudo mais, isso tem me ajudado, porque, cara, olha a diferença de eu pegar aqui, câmerazinha pequenininha, de eu estar aqui com o celular, por exemplo. Então, realmente, isso motiva a gente a produzir. Só que, cara,
eu só ter a câmera, eu só ter o iPhone, eu só ter o microfone de lapela, eu só ter as coisas, isso não garante nada. Tu tem que fazer. Então o ponto que eu falei pra vocês anteriormente, que vocês vão ter que deixar de canto, deixar de lado, é esse negócio do perfeccionismo, entendeu? O solzinho tá pegando aqui, muito foda. Então essa parada do perfeccionismo é algo que me bloqueou durante muito tempo. E depois que eu comecei a produzir, eu entendi que, cara, eu nunca ia sair do lugar se eu não estivesse fazendo, se eu não estivesse movimentando, se eu não tivesse começado. Então fica um conselho aqui, se eu pudesse resumir esse vídeo num conselho, é o seguinte: começa. Como tu pode, se tu tem a melhor câmera, se tu tem condição de ter a melhor câmera, se tu tem o pior celular, o melhor celular, enfim, começa, tá ligado? Porque foi isso que me colocou. E tipo assim, eu ainda tô longe de ser a pessoa que eu gostaria, né, sobre tipo, de estar voando assim, né, tipo, de estar muito bem produzindo conteúdo, tendo muitas ideias. E eu tô tendo muitas ideias depois que eu comecei a produzir conteúdo. Mas se eu pudesse resumir esse vídeo aqui em um único conselho, seria: comece com o que tu tem, como tu pode, de onde tu tá, falando sobre o que tu quiser, porque é isso que eu tô fazendo. Cara, eu só tô documentando a minha vida, a gente tá trocando uma ideia aqui. Esse vídeo não tem roteiro, esse vídeo aqui ele vai passar por uma edição só pra eu fazer a correção de cor e talvez tirar o barulho externo um pouco. Mas assim, sem roteiro, tô aqui na rua, a gente tá caminhando um pouco, tudo certo, sem pressão, e é isso, tá ligado? Isso é um dos pontos também que tem me ajudado muito. Abrir mão do perfeccionismo me fez entender que quanto mais natural eu for, quanto mais sincero, quanto mais tete a tete for o nosso papo aqui, menos obstáculo eu vou ter, menos desculpa eu vou ter para poder começar e fazer, entendeu? Então, cara, não vou mentir, tá aqui trocando ideia, caminhando, a galera me olhando, a galera passando, é bastante estranho. Só que foda-se, tá ligado? Não tô nem aí, meu. Ninguém paga minhas contas. E é isso. E depois que tu entende isso, cara, meio que é uma parada libertadora, assim, entende? Porque a gente deixa de lado algo que a gente... Porque assim, todo mundo sabe, tu sabe o que tem que fazer. Eu durante muito tempo eu sabia o que eu tinha que fazer, só que eu não fazia. Então eu levantei dessa cadeira do perfeccionismo e sentei numa outra cadeira que é de, eu vou ser o protagonista dessa parada agora. Se foda, eu vou fazer como eu posso, da onde eu posso, do jeito que der, para que não seja difícil, entendeu? Porque assim, o querer fazer o vídeo e o vídeo final são duas coisas, né? O começo e o vídeo pronto. Só que se eu não gostar do processo, se eu não gostar do processo de criação, se eu dificultar muito o meu processo de criação, cara, vai ser um negócio muito maçante para eu sustentar isso, entendeu? Então o que eu tenho feito? Eu tenho eliminado os principais obstáculos que me impediam de criar conteúdo, que seria o perfeccionismo, roteiro, onde eu vou estar, a roupa que eu vou estar. Eu abri mão disso para que eu pudesse criar de forma mais leve, para que eu pudesse dar o play na câmera aqui e a gente começar a trocar uma ideia. Então, cara, é isso. Começa a produzir conteúdo, está me transformando numa pessoa que eu não vou dizer que eu jamais imaginaria ser, mas está me transformando na pessoa que eu sempre quis ser, relacionada à produção de conteúdo, referência, ser alguém que produz e não só consome. E é isso. Espero que tenha feito sentido esse vídeo, espero que tu tenha gostado. E é isso. Se tu não é inscrito ainda no meu canal, já se inscreve aí para acompanhar os próximos vídeos. Já manda esse vídeo aí também para algum amigo, para alguma pessoa que precisa começar a produzir conteúdo e não começa. E deixa teu like aí. E outra, me segue no Instagram, porque lá eu posto muita coisa relacionada à rotina, treino, dica de design, criatividade, processo criativo e mais uns papos aleatórios. Fechou? É isso, pessoal. Obrigadão. Até o próximo vídeo.